Olá, tudo bem, meu querido aluno? É uma alegria estar aqui com você hoje para a gente tratar de crime culposo. E eu vou tratar de uma questão específica a respeito de crime culposo. Eu recebi esses dias uma mensagem de um aluno me questionando o seguinte: professor, eu posso chegar à conclusão de que crime culposo é a imprudência? Na verdade, eu acho que esse questionamento é bom, mas a resposta a esse questionamento realmente não é adequada. Então, vamos fazer uma caminhada para a gente entender bem o que é o crime culposo. O Código Penal, no artigo 18, ele diz assim: diz-se o crime, inciso 1, doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Então, vejam que aqui o Código Penal trata na primeira parte do inciso 1 do dolo direto e na segunda parte ele trata do dolo indireto eventual e define no artigo 18, inciso 1, o que é o crime doloso, que é a regra. E no artigo 18, inciso 2, ele disse assim: diz-se o crime culposo quando o agente der causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. E aí surge esse questionamento: pode-se chegar à conclusão de que o crime culposo é a imprudência? Vamos então buscar um questionamento, a resposta a esse questionamento hoje. Meu nome é Cláudio Schecker, eu sou professor de Direito Penal há mais de 20 anos, sou procurador da República, doutor em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E estou aqui para ajudar você a passar no concurso público dos seus sonhos. Então vamos lá. A culpa, na verdade, é um pouco mais amplo do que essa resposta dada por esse aluno, de que culpa é a imprudência. Não, culpa não é a imprudência. A culpa, na verdade, ela é um elemento normativo do tipo penal. O tipo penal ele é composto de elementos objetivos e elementos subjetivos. Entre os elementos objetivos do tipo penal, nós temos aqueles elementos objetivos descritivos, que não necessitam de valoração por parte do juiz. Temos os elementos objetivos normativos, que são aqueles que necessitam de valoração por parte do juiz. E temos os elementos subjetivos. Então, nós temos no tipo penal os elementos objetivos e os elementos subjetivos. Entre os elementos objetivos, nós temos os elementos objetivos descritivos e os elementos objetivos normativos. E entre os elementos objetivos, nós temos o dolo e o dolo específico, chamado também de elemento subjetivo especial do injusto. Agora vejam, a culpa é um elemento objetivo normativo do tipo penal. A culpa é aqui, ó. A culpa não é um elemento subjetivo, não decorre da vontade humana. A culpa é um elemento objetivo normativo. Então, diante de um fato concreto, em que pode ser vislumbrada a causação do resultado a partir da culpa, o juiz vai fazer uma análise comparando a conduta do agente que praticou a conduta com o homem médio. E aí ele vai verificar, então, se houve a prática de uma conduta culposa ou não houve a prática de uma conduta culposa por parte do agente. Então vejam que, diante de um caso concreto, o juiz vai fazer essa comparação entre o homem médio e o agente que cometeu a conduta. E vai verificar se houve, a partir daí, conduta culposa. Agora, como é que o juiz vai chegar a essa conclusão, comparando a conduta do agente que praticou aquela conduta em concreto com o homem médio? Como que o juiz vai chegar à conclusão que houve ou não a conduta culposa por parte do agente que praticou aquela conduta? Ele vai se recorrer a elementos já sedimentados na cultura jurídica. E nós já sabemos que entre o entendimento já sedimentado na cultura jurídica, nós temos a culpa como a soma de dois elementos: a violação de um dever objetivo de cuidado, violação de um dever objetivo de cuidado
e previsibilidade objetiva do resultado danoso. Então isso aqui é culpa, violação de um dever objetivo de cuidado, previsibilidade objetiva do resultado danoso. O que é a violação de um dever objetivo de cuidado? Dever objetivo, por isso dever objetivo de cuidado e não dever subjetivo, é aquele dever que todas as pessoas devem observar para viver em sociedade. Então, por exemplo, haverá violação de um dever objetivo de cuidado se o agente que pratica a conduta dirige um carro acima do limite de velocidade. Então, vamos imaginar que o limite de velocidade é 110 km por hora numa rodovia. E ele está andando a 130 km por hora. Então, neste caso, o agente que pratica a conduta, dirigir o carro a 130 km por hora, ele está violando um dever objetivo de cuidado. Outra hipótese de violação de dever objetivo de cuidado. Vamos imaginar que haja um sinal vermelho e o agente ultrapasse esse sinal vermelho. O agente, ao ultrapassar esse sinal vermelho, ele violou um dever objetivo de cuidado. E aí nós temos inúmeras hipóteses de violação de um dever objetivo de cuidado. Imagine, por exemplo, o pai que deixa uma arma carregada ao alcance de uma criança de pequena idade. O pai violou um dever objetivo de cuidado. Ele não deveria realizar essa conduta e acabou realizando e com isso violou um dever objetivo de cuidado. É previsível ao homem médio que essa criança venha pegar essa arma e fazer alguma besteira com essa criança. Então vejam que a violação de um dever objetivo de cuidado pode acontecer de diversas maneiras. E aí, o que o juiz vai fazer? Diante de uma conduta praticada pelo agente que realizou aquela conduta que gerou um resultado danoso, o juiz vai comparar aquela conduta praticada com a conduta que seria praticada ou deveria ser praticada pelo homem médio. E ele vai chegar ao seguinte, olha, se o sujeito estava a 130 km por hora e causou um acidente, o homem médio, o homem prudente, o bom pai de família, não andaria 130 km por hora. Então, houve violação de um dever objetivo de cuidado. Se o agente ultrapassou o sinal vermelho e, ao ultrapassar o sinal vermelho, acabou atropelando e matando um pedestre, o juiz vai comparar essa conduta com a conduta do homem médio. O homem médio não ultrapassaria o sinal vermelho. Então, houve aqui uma violação de dever objetivo de cuidado. Agora, imaginem que o sujeito violou um dever objetivo de cuidado, seja andando a 130 km por hora, seja ultrapassando em sinal vermelho, e acabou matando um pedestre. Neste caso concreto, gente, haverá os dois elementos necessários para a composição da culpa. Por quê? Vai haver violação de um dever objetivo de cuidado e também previsibilidade objetiva do resultado. O que é a previsibilidade objetiva do resultado? É a possibilidade de ser antevisto aquele resultado nas condições em que o sujeito se encontrava, levando isso em consideração o raciocínio de um homem médio. O homem médio consegue prever que se o sujeito anda a 130 km por hora numa rodovia, esse excesso de velocidade pode levar a um acidente ou a um atropelamento culposo. O homem médio consegue prever que se o agente ultrapassa o sinal vermelho, passar em sinal vermelho pode causar um acidente, ou, por exemplo, um atropelamento com morte, ou um acidente com morte ou lesão corporal. Então, vejam que o juiz vai fazer essa análise da conduta praticada pelo agente, comparando-se com o homem médio, e aí vai extrair disso se houve ou não esses dois elementos da culpa. Havendo esses dois elementos da culpa, existirá o crime culposo. Se faltar um desses dois elementos, não haverá crime culposo. Então, é isso que o juiz vai fazer. Agora, a violação do dever objetivo de cuidado, ela pode se dar por imprudência, por negligência ou por imperícia. Então, na verdade, não é que a culpa seja a imprudência.
A culpa é a soma desses dois elementos, violação de um dever objetivo de cuidado e previsibilidade objetiva do resultado. A violação do dever objetivo de cuidado, ela pode se materializar através de três formas: imprudência, negligência ou imperícia. A imprudência é a prática de um fato perigoso, é um comportamento positivo no sentido de ação. Então, andar a 130 km por hora numa rodovia em que se permite andar a 110 km por hora é uma imprudência. Ultrapassar um sinal vermelho, quando na verdade o agente deveria parar no sinal vermelho, é uma imprudência, é um comportamento positivo. Positivo no sentido de agir, né? A negligência é um comportamento negativo, é a ausência de precaução ou indiferença em relação ao ato praticado. Então, por exemplo, deixar a arma ao alcance de uma criança, o pai que deixa a arma carregada, municiada, ao alcance de uma criança, ele está praticando aqui um comportamento negativo e ele está praticando aqui uma negligência. Vejam, ele está violando um dever objetivo de cuidado, porque não se pode deixar a arma carregada ao alcance de uma criança, e essa violação do dever objetivo de cuidado se dá através de um comportamento negativo. E aí nós temos aqui a negligência. E a imperícia, a ausência de... A imperícia está relacionada a regras de profissão. É a não conhecimento técnico a respeito de uma regra de profissão. E aqui é o erro grosseiro, e não se confunde com o erro profissional. Então, imperícia é o não conhecimento de uma regra técnica de profissão que o agente deveria conhecer, e não se confunde com o erro profissional. Por que é imperícia? O que é a imperícia? Imagine um piloto de avião. O piloto de avião deve dominar toda aquela técnica de pilotar a aeronave, deve dominar todas as regras necessárias para levá-lo ao fato de pilotar uma aeronave. Agora, se ele desconhece uma regra técnica, e aqui trata-se de um erro grosseiro, nós temos a imperícia. Outro exemplo, imagine um médico que não é um cirurgião plástico, é um clínico geral e resolve fazer uma cirurgia plástica e não conhece as regras técnicas relacionadas à cirurgia plástica. Faz uma cirurgia plástica e acaba cometendo um erro grosseiro. Neste caso aqui, ele foi imperito. Ele deveria conhecer aquela regra técnica e não conhecia a regra técnica. Em razão desse erro grosseiro, ele acabou causando um resultado, causando um dano a outra pessoa. Então, atenção para esse detalhe. A culpa não é a imprudência. A culpa é a soma de dois elementos: violação de um dever objetivo de cuidado, previsibilidade objetiva do resultado danoso. A violação do dever objetivo de cuidado, ela pode se dar de três formas: imprudência, negligência ou imperícia. Negligência é um comportamento positivo, no sentido de agir. Negligência é um comportamento negativo, no sentido de omissão. E imperícia é relacionada a uma regra técnica de profissão. Ok? E a previsibilidade objetiva do resultado é aquele resultado que poderia ser previsto pelo homem médio, pelo homem prudente, pelo bom pai de família. Aconteceu esses dois elementos, esses dois fatores, violação de um dever objetivo de cuidado e previsibilidade objetiva do resultado danoso, nós teremos o crime culposo. Agora temos ainda que observar mais um detalhe importantíssimo. Nós temos que saber diferenciar a causação negligente de um resultado Nós temos que diferenciar causação negligente de um resultado, de causação de um resultado mais negligência. Vou explicar isso, vocês vão entender. Isso é importantíssimo. Por quê? Só vai existir o crime culposo se existir uma causação negligente do resultado. Se existir uma causação de um resultado mais negligência, não haverá crime culposo. O que eu quero dizer com isso? Só vai existir causação negligente de um resultado se a violação do dever objetivo de cuidado, esse primeiro elemento da culpa,
for fator preponderante para a causação do resultado. Muitas vezes pode acontecer a violação de um dever objetivo de cuidado, mas a violação de um dever objetivo de cuidado não se apresenta como fator preponderante da causação do resultado. E aí nós não temos causação negligente de um resultado, mas nós teremos sim causação de um resultado mais negligência. Vejam esse exemplo. Imagine que o sujeito está andando a 130 km por hora. Atropela alguém e mata essa vítima. Faz uma perícia e a perícia chega-se à seguinte conclusão. Olha, se ele estivesse a 110 km por hora, ele conseguiria frear e impediria o resultado danoso. Então vejam que neste caso houve a violação de um dever objetivo de cuidado, porque o agente estava andando a 130 km por hora, portanto ele violou um dever objetivo de cuidado ao andar acima do limite de velocidade. E vejam que neste caso o excesso de velocidade, ou seja, a violação do dever objetivo de cuidado, foi o fator preponderante da causação do resultado, ou seja, do atropelamento com morte. Então houve aqui violação do dever objetivo de cuidado, houve previsibilidade objetiva do resultado, e a violação do dever objetivo de cuidado foi o fator preponderante para a causação do resultado. Então nós temos aqui causação negligente de um resultado e, portanto, temos a presença da culpa. Agora vamos imaginar um outro exemplo semelhante a este que eu dei. Imagine que o sujeito está andando a 130 km por hora, está numa rodovia com seu carro a 130 km por hora, portanto está violando o dever objetivo de cuidado, porque naquela rodovia o limite de velocidade permitido é de 110 km por hora. Mas vamos imaginar que alguém que está andando na beira da estrada resolve se matar. Espera este carro se aproximar e se lança na frente do carro. E o sujeito, o agente que estava dirigindo o carro a 130 km por hora, ele acaba atropelando e matando esse suicida. E aí pergunta-se, o agente que estava dirigindo a 130 km por hora praticou um crime culposo? Não praticou. Por quê? Vamos imaginar que faz-se uma perícia e a perícia chega à seguinte conclusão. Olha, esse agente que estava dirigindo a 130 km por hora, ainda que se ele estivesse andando a 110 km por hora, ou a 100 km por hora, ou a 90 km por hora, ainda assim ele teria matado esse pedestre, porque o pedestre se lançou na frente do carro e não haveria como impedir esse atropelamento com morte. Então vejam que neste exemplo que eu estou dando agora para você, houve a violação do dever objetivo de cuidado, mas a violação do dever objetivo de cuidado não foi o fator preponderante da causação do resultado. O que me dá a conclusão de que neste caso não houve causação negligente do resultado, mas sim causação de um resultado mais negligência. Não houve causação negligente de um resultado. Então eu posso concluir com você o seguinte, vejam se você concorda comigo. Eu posso concluir com toda certeza que causação negligente de um resultado só ocorre quando a violação do dever objetivo de cuidado é fator preponderante para a causação do resultado. Se a violação do dever objetivo de cuidado não se identificar como fator preponderante para a causação do resultado, mas houve violação do dever objetivo de cuidado, nós teremos uma causação de um resultado mais negligência. Nós não teremos causação negligente no resultado. Isso aqui enseja o crime culposo. Isso aqui não enseja o crime culposo. Então, o sujeito que estava andando a 130 km por hora e atropela com morte alguém que se lança na frente do seu carro, ele violou o dever objetivo de cuidado, a previsibilidade objetiva do resultado,
pode existir, né, porque quem está andando acima do limite de velocidade pode prever um acidente com morte. Entretanto, a violação do dever objetivo de cuidado não foi fator preponderante para a causação do resultado. Por quê? Porque ainda que ele estivesse a 100 km ou 110 km por hora, ainda assim ocorreria o atropelamento culposo. Por quê? Porque o sujeito se lançou de forma inadvertida na frente do seu carro. Então, existirá a causação de um resultado, mas negligência, não haverá crime culposo. Em suma e em conclusão, eu posso chegar a afirmar que a culpa é violação do dever objetivo de cuidado, essa violação do dever objetivo de cuidado, ela pode se dar pela imprudência, pela negligência ou pela imperícia, mas previsibilidade objetiva do resultado. Desde que a violação do dever objetivo de cuidado seja o fator preponderante da causação do resultado. Então vejam, voltando àquele questionamento inicial da aula de hoje. Culpa não é sinônimo de imprudência. A culpa é a soma de dois elementos, violação de um dever objetivo de cuidado, mais previsibilidade objetiva do resultado danoso, desde que a violação do dever objetivo de cuidado seja o fator preponderante da causação do resultado e a violação do dever objetivo de cuidado, ela se manifesta ou ela se materializa através da imprudência, negligência ou imperícia. Imprudência é a prática de um fato perigoso, um comportamento positivo no sentido de agir. Negligência é a ausência de precaução ou indiferença em relação ao ato realizado. Trata-se de um comportamento negativo no sentido de omissão. E imperícia está relacionada a uma regra técnica de profissão. Quando a gente não conhece uma regra técnica de profissão, que deveria conhecer. Trata-se aqui de um erro grosseiro. E a gente tem que tomar cuidado para não confundir a imperícia com o erro profissional. O erro profissional não dá ensejo ao crime culposo. Vamos imaginar um cirurgião plástico. Vamos imaginar um exemplo com dois desdobramentos diferentes. Vamos imaginar que um cirurgião plástico está realizando uma cirurgia plástica na paciente e aí ele não conhece uma regra técnica da profissão que ele deveria conhecer por falta de leitura ou má formação e ele acaba cometendo um erro, uma conduta imperita e acaba causando a morte da paciente. Houve aqui um erro grosseiro, porque esse cirurgião plástico deveria conhecer, dominar a regra técnica da profissão que ele exerce. Se ele não domina essa regra técnica de profissão e acaba cometendo um erro, ele foi imperito e responderá por homicídio culposo. Agora vamos imaginar que este médico cirurgião plástico faça um procedimento numa paciente. E ao fazer o procedimento, algo acontece. Algo acontece que normalmente não deveria acontecer. Vamos imaginar, por exemplo, que aconteça uma hemorragia. E ele, diante daquele cenário que não é normal de acontecer, ele, dominando toda a regra técnica de profissão, ele decide tomar uma providência para acabar com aquela hemorragia. E ele toma, então, uma decisão, e a decisão é mal sucedida e acaba com o falecimento da paciente. Vejam, neste caso, ele dominava toda a regra técnica de profissão. E ele, diante de um cenário incomum, ele tomou uma decisão e acabou causando a morte da paciente. Houve aqui um erro profissional.
o erro profissional, ele é excusável, ele é desculpável. A medicina não é uma ciência exata e, por não ser uma ciência exata, o cirurgião pode tomar uma decisão infeliz e acabar causando um dano ao paciente. Mas vejam que neste exemplo ele dominava toda a regra técnica de sua profissão de cirurgião plástico. Entretanto, diante de um cenário incomum, ele acabou tomando uma decisão e essa decisão não foi bem sucedida e acabou causando o acidente, a morte do paciente. Então, imperícia é o erro grosseiro. É aquela falta de conhecimento técnico de regras de profissão que o cirurgião deveria conhecer. Então, o erro grosseiro gera a culpa e, portanto, se houve a morte, haverá homicídio culposo. O erro profissional, não. O erro profissional, ele é uma decorrência, não de um erro grosseiro, ele é uma decorrência da limitação humana. Muitas vezes, diante de um cenário incomumente previsto, que não ocorre comumente, o profissional tem que tomar uma decisão e muitas vezes ele não toma a melhor decisão e acaba, por erro, provocando a morte do paciente. Aqui o erro é excusável, ele é desculpável porque ele decorre de uma limitação humana. Então, esse médico não responderá por homicídio culposo. Vejam, ele pode até responder civilmente pela indenização, se for visualizado aqui a prática de um ato ilícito, mas não existe a prática de um ato criminoso, ok? Então, atenção para esse detalhe. A culpa é violação de um dever objetivo de cuidado, que se dá por imprudência, negligência ou imperícia, mais previsibilidade objetiva do resultado danoso, desde que a violação do dever objetivo de cuidado seja um fator preponderante da causação do resultado. Então, para fechar, nós não podemos confundir causação negligente de um resultado de causação de um resultado mais negligência. Só haverá causação negligente de um resultado se a violação do dever objetivo de cuidado, imprudência, negligência ou imperícia, for o fator preponderante da causação do resultado danoso. Se a violação do dever objetivo de cuidado acontecer, mas ela não for a causa preponderante do resultado danoso, nós temos causação de um resultado mais negligência, e isso não gera o crime culposo. Outra observação, eu vejo em alguns manuais a informação de que a culpa é elemento subjetivo do tipo penal. A culpa não é um elemento subjetivo do tipo penal. A culpa é um elemento objetivo normativo. É aquele elemento que necessita de valoração por parte do juiz. O juiz, diante de um fato praticado, que pode ser considerado como uma conduta culposa, o juiz vai fazer a comparação entre o agente que praticou a conduta e o bom pai de família, o homem médio. E aí, a partir dessa comparação do agente que praticou a conduta e do bom pai de família, do homem médio, do sujeito responsável, ele vai verificar se houve aqui violação do dever objetivo de cuidado e previsibilidade objetiva do resultado danoso. Eu espero que eu tenha colaborado com os seus estudos de direito penal. Se você estiver gostando dos vídeos e do canal, leve em consideração a possibilidade de se inscrever no canal, dar like nos nossos vídeos e, além disso, compartilhar este vídeo com os amigos para que este canal chegue cada vez mais a mais pessoas. Fique com Deus e em paz.